Uma boa tarde aos alunos das segundas séries A, B e C, Colégio Cezídio Ambrogi. Pessoal, é o seguinte, foi prorrogado, o prazo de entrega dos roteiros do dia 15 para o dia 22. Aproveitando esse espaço de tempo aí, a gente poderia tirar algumas dúvidas aí em relação às atividades desse roteiro. Então eu passei para vocês algumas questões referentes à probabilidade. Tinha um probleminha aí da professora Paula do segundo A, começou a sua aula de probabilidade com um desafio e colocou sobre a mesa 50 fichas numeradas de 1 a 50 e pediu 3 alunos para ajudá-la no processo, a Ana, a Carla e o Marcos, respectivamente. Esses alunos retirariam uma ficha cada um sem colocar de volta. Retirava e guardava a ficha. E ela perguntou aos demais: qual a chance, ou seja, qual a probabilidade de Ana retirar uma ficha com um número múltiplo de 8? Tá? Então, quais são os múltiplos de 8 dentro de 0 a 50? Nós temos o próprio 8, o 16, o 24, o 32, o 40 e o 48. Tá? Então, quantos múltiplos de 8 tem entre 0 e 50? 2, 4, 6 múltiplos de 8. Então, o total seriam 50 fichas. No momento, teriam as 50 fichas, porque ela seria a primeira a ser retirada. A primeira aluna que retirou. Então, seria múltiplos de 8, 6 por 50. Tá? Tinha 6 múltiplos de 8, ela tirou uma entre as 50 fichas que estavam lá. Então, qual seria essa probabilidade? De 6 para 50 ou de 3 para 25? Dividindo 3 por 25, teremos então 12% de chance. Então, a primeira que retirou a ficha, retirou do monte de 50 com 12% de chance. A segunda que foi retirar a ficha, já tinha menos fichas, 49 fichas. E a pergunta foi: qual a probabilidade de Carla, que era a segunda, retirar um número primo? Quais são os números primos entre 0 e 50? Então a gente tem o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47. Então temos quantos números primos aí? 15 primos, tá? Então a probabilidade ficou de 15 para 49 agora. Por que 49? Uma já tinha sido tirada, né? Então 15 por 49, 15 dividido por 49, 30,61% de chance. A terceira questão, a professora perguntou a probabilidade agora do Marcos. Qual a probabilidade do Marcos ter tirado um número múltiplo de 15? Então, quais são os múltiplos de 15? É o 15, o 30 e o 45. Tá? Os múltiplos de 15 nesse intervalo, de 0 até 48 fichas agora. Tá? A primeira tirou do monte de 50, a segunda tirou do monte de 49, a terceira tirou de um monte de 48. Então, a probabilidade daí é de 3 para 48. 3 dividido por 48, 0,06, ou bem mais preciso, 0,0625. Multiplicado por 100, 6,25%. Então, a probabilidade de 6,25%. Ok? A quarta questão que a professora fez, ela colocou uma diferença. Ela colocou o seguinte: se essa ficha fosse devolvida, se a cada um que fosse retirando, devolvesse para o monte, tá?
Então, se a ficha fosse devolvida para o monte. Então, como ficaria isso? Se essas fichas fossem devolvidas para o monte. Beleza? Como ficaria então essa probabilidade? A primeira é a mesma, né? A primeira é a mesma, é de 6 para 50. A segunda em diante que haveria diferença. A segunda já seria de 15 para os 50, porque foi devolvida a ficha. 15 para 50, 30%. A terceira seria de 3 para 50 também. 3 para 50 seria de 6%. Então a alteração seria essa. Para a primeira não teria alteração porque não mexeu no monte. O monte estava com 50, permaneceu com 50. Da segunda em diante, como devolveu a ficha, então o monte passou a ter 50 até o terceiro que retirou. Tá joia? Então seria essa aí o complemento. A questão 2, eu pedi o desenvolvimento do número binomial 6 e 3. Esse número binomial 6 e 3, ele é o mesmo que a combinação entre N e P, sendo N o 6 e o P o 3. Tá? Então, para fazer essa combinação, a fórmula da combinação ficaria N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P fatorial. Beleza? Então, quem seria o N fatorial? 6 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 e vezes 3, para em 3. Embaixo da fração ficaria 3 fatorial, 3 menos 6 fatorial. Cortando o 3 fatorial com 3 fatorial, você ficaria com 6 vezes 5, 30, vezes 4, 120. 120 dividido por 3 fatorial. 3 fatorial, 3 vezes 2, 6, vezes 1, 6. 120 por 6 seria 20. Tá? Então, esse número binomial aí desenvolvido vai ser igual a 20. E a última questão, questão 3. A pergunta é o seguinte: o desenvolvimento dos números binomiais aplicando a combinação CN e NP, essa mesma combinação que a gente fez na questão 2, ele forma uma série de números binomiais formando uma figura geométrica. Tá? Uma figura geométrica que leva o nome do seu inventor. Tá? Esse binômio, então, aí ele forma uma figura geométrica que leva o nome do seu inventor. E quem inventou essa fórmula aí de trabalhar com número binomial foi o matemático Pascal. Então, ele forma um triângulo, começando por 1, terminando por 1, que tem o nome do seu inventor, do Pascal. Então, a questão é triângulo do Pascal, o triângulo de Pascal, tá? Então, essa é as nossas atividades aí que deverão ser feitas aí, reestudadas segundo o roteiro que eu passei, para vocês cumprirem mais essa tarefa, ok? Então, uma boa tarde a todos, um bom estudo!